Bom dia, irmãos. Antes da gente começar propriamente o estudo, eu queria fazer dois avisos, né? Duas observações para a gente ter mais ou menos em mente de onde a gente está saindo, onde que a gente quer chegar, o objetivo disso aqui, para a coisa correr. Por questões de tempo, e a gente vai ver muitas coisas, são muitos temas correlatos, e essa é uma visão geral. Fazendo uma analogia com teologia, como a gente está na igreja, eu acho que é o denominador comum que nós todos temos aqui para fazer uma analogia rápida, seria em termos de falar da Bíblia, criação, queda, redenção e consumação. É uma visão muito geral. Então eu vou ter que fazer uso de generalizações, e a gente sabe que sempre que você trabalha com generalização tem algumas complicações. Existe até uma frase muito conhecida aí que toda generalização é burra. Eu não creio que toda generalização seja burra. Eu acho que ela tem um espaço legítimo para a gente usar certas generalizações. Eu espero que pela graça de Deus eu possa andar nesse espaço legítimo. Mas fato é, se a gente pegar as generalizações e querer tratá-las como exaustivas, fatalmente a gente vai cair em erros crassos. Então a gente tem que ter a noção de que, por questões de tempo, de objetivo, a gente vai ter que tratar de forma bem geral, então não tem como se pegar muitos detalhes, muitas coisas vão passar. Tipo, tem muitas coisas aqui, eu li algumas coisas mais específicas, se alguém quiser depois conversar, uma indicação de bibliografia, um artigo na internet, desde coisas um pouco mais rebuscadas a um pouco mais simples, eu tenho como pesquisar, como ajudar, mas aqui realmente vai ter que ser uma coisa bem superficial pela natureza da generalização. E a segunda coisa que eu queria comentar ainda nessa questão de observações sobre o estudo é o seguinte: um dos casos aqui que eu peguei para a gente tentar trazer isso um pouco mais concreto, uma aplicação, ela é uma analogia de como a sociedade de Israel estava organizada. Eu ia falar que é um exemplo da lei civil, mas não é nem a questão da lei civil em si, mas pela falta da lei civil eu tirei uma inferência. Então, como a gente também não tem como tratar desse assunto teologicamente, a gente já viu isso recentemente na escola dominical, o pastor mostrou a diferença de lei civil, lei moral, lei cerimonial, como a cerimonial e a civil tinham alguma base moral e por isso tem aproveitamentos para a gente hoje. Então eu não vou ter como tocar nesse assunto, eu preciso pressupor esse conhecimento que a gente já teve de aulas passadas. Inclusive o que foi falado hoje, a questão do padrão da criação como norma geral, tudo isso a gente não vai poder ficar entrando muito. A gente precisa ter em mente de que eu estou partindo de aulas anteriores, de conhecimentos teológicos que o pastor já deu, para a gente poder seguir, caminhar, isso tudo fazer sentido, não ficar muito perdido. Eu não tinha nem separado assim, algum texto para ser o texto base da nossa conversa hoje, mas diante de tudo que o pastor falou aqui na pregação, eu achei interessante que a gente comece lendo Colossenses 2, capítulo 8, quer dizer, capítulo 2, versículo 8. Que eu acho que é exatamente esse o objetivo aqui. Não é como o pastor falou, fazer ativismo político, ninguém aqui está fazendo propaganda eleitoral pró-candidato X ou contra o candidato Y. O nosso objetivo aqui é que a gente consiga entender a realidade qual a gente está vivendo a partir de uma cosmovisão, de uma visão bíblica. O que Deus tem a falar sobre o que a gente está vivendo. E não atacar nem beneficiar, fazer propaganda eleitoral para ninguém. Isso passa longe do nosso objetivo aqui. Então, por isso eu queria começar com Colossenses 2, capítulo 8, que diz: cuidado que ninguém vos venha enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Acho que esse é o nosso objetivo aqui hoje, que a gente tenha discernimento a partir da palavra de Deus das coisas, para que a gente não venha a ser enredado por filosofias mundanas, por filosofias malignas, como Pedro fala que o conhecimento terreno é um conhecimento maligno, que a gente tenha a palavra de Deus como norte para a nossa vida. Então, já começando mais dentro mesmo do que a gente ia comentar,
Não tem como chegar falando direto, eu queria fazer uma pequena introdução sobre algumas questões que vão dar o pano de fundo para o que a gente vai falar sobre esquerda e direita, sobre o que das duas visões é compatível com a palavra de Deus, o que não é, e eu acho que ia ficar muito perdido se a gente não faz isso antes, que é uma questão da, como a gente chama na teologia, a cosmovisão, a visão de mundo. Como a gente entende o mundo a partir de quê? Claro que pelo tempo não é a proposta, a gente não tem como ficar se aprofundando muito em construção de conhecimento e diversas coisas da cosmovisão, mas eu queria que a gente tivesse em mente, quando a gente estivesse pensando nisso, não só aqui, mas depois da nossa vida, quando a gente for meditar sobre questões políticas, é o seguinte: quando a gente está falando desse tipo de coisa, o Estado faz isso, o Estado não faz isso, mulher deve governar, mulher não deve governar, como isso funciona? O que a gente está falando, no fundo, é de moralidade, é certo e errado. Isso é certo ou não é errado? Quando a gente fala é certo ou errado, nem sempre a gente faz essa conexão, mas o que a gente está falando é, isso é moral ou isso é imoral? Isso é segundo a moralidade de Deus ou isso é contra a moralidade de Deus? Então é isso que eu queria que a gente tivesse em mente, e quando a gente fala em certo e errado, tem dois aspectos que influenciam o certo e errado, de formas gerais. Primeiro é o objetivo. Uma coisa é certa ou errada de acordo com o objetivo que a gente tem. Se você quer ser um juiz de direito, um promotor de justiça, e você faz uma faculdade de direito, a gente pode dizer que você está no caminho certo. Se você quer ser médico e faz vestibular para direito, tem alguma coisa errada. Porque o caminho que você está seguindo não leva ao objetivo que você quer. Então essa questão de certo e errado, ela tem essa dimensão de onde a gente veio e para onde a gente está indo. E também, a segunda coisa que influencia na visão de certo e errado é a questão de quem é a autoridade de todo esse sistema. Como o Paulo faz uma analogia com a questão dos atletas, do corredor, ele fala, o corredor ele só ganha o prêmio se ele competir segundo as regras. Então, por exemplo, dentro do que a gente falou, se a gente for uma visão pura de objetivo, o cara tiver que correr, ele tiver que dar a volta. Como a gente aprende o básico, a distância mais curta entre dois pontos é uma linha reta. Ele podia cortar o caminho, mas se ele cortar, ele vai estar infringindo as regras daquele jogo. Então, quem dá essas regras? Quem é a autoridade do sistema? Quem é a autoridade dentro da sociedade? Então, sempre que a gente pensar nessa questão de certo e errado, a gente tem que pensar em ponto de partida e ponto de chegada e quem dá as regras dentro dessa caminhada que a gente vai ter até um ponto de chegada e um ponto de outro. E como a gente vai falar especificamente da questão de Estado e de leis, eu queria trazer, assim, muito basicamente, também para a gente pensar em cima disso, uma questão de filosofia do direito, que é baseada em que as leis são criadas. E é interessante nesse sentido que a tese de filosofia do direito mais aceita no mundo, a última vez que eu fiz uma pesquisa, 82 países adotavam essa tese de filosofia como a base da legislação, a base do direito deles, é a tese de um brasileiro, o Dr. Miguel Reale, que já é falecido, que se chama Teoria Tridimensional do Direito. Então, como uma lei é criada? Por que o nome é tridimensional? Porque são os três aspectos que ele chama de fato, valor e norma. Então, a grosso modo, o que isso quer dizer? Existe um fato da vida social que está causando conflito e precisa ser regulado. Então, você vai pegar um valor moral que é aceito pelaquela sociedade como correto, como justo, e você vai tirar desse valor moral uma norma para regular aquele caso concreto que a gente está tendo problema. Então, por exemplo, a gente já comentou aqui a questão da ordenação feminina. A gente vê que a teologia dos nossos padrões de Westminster, é completamente contra isso. Mas não tem uma cláusula lá dizendo mulher não pode ser ordenada. Por quê? Aquilo não era um fato discutido naquela época. Hoje passou a ser um fato discutido. O que a IPB fez? Reuniu o concílio, falou, gente, a gente tem esse problema aqui. Vamos tirar do valor aqui do nosso sistema uma regra para poder gerir esse fato. Então é assim que as normas jurídicas nascem. Então nós temos um fato, que surge um problema, a gente precisa aplicar um valor, tirar de um valor uma regra, para sempre que aquele caso acontecer, da melhor forma possível, você ter
um norte para resolver aquele problema, preferencialmente sempre da mesma forma, seguindo aquele mesmo valor, para que aquilo faça sentido. Então, quando a gente está falando em legislação, a gente está necessariamente falando em moral. Geralmente a gente não... São coisas que passam despercebidas, mas é bom a gente ter isso claro na nossa cabeça, porque isso vai fazer mais claro a gente ver como a Bíblia se aplica nisso, porque isso é uma questão moral. Por exemplo, aí já passando aqui ao próximo tópico da introdução e o último, a gente vai ver que quando a gente entrar aqui em questão de esquerda e de... Ih, eu até esqueci o negócio do gráfico, meu Deus, ficou tudo ali na mochila. Que a gente vai ver a questão de esquerda e direita são baseados também em dois pilares. Aonde é legítimo que o Estado se miscua na liberdade do particular, até onde o Estado tem poder de adentrar mais atrás, lá onde está o livro. Até que ponto é legítimo que o Estado se imponha na vida do particular, nas nossas escolhas privadas. E o segundo pilar é a questão da economia. Então você tem dentro, quer dizer, na verdade são questões econômicas e questões de liberdades civis, mas tudo vai gerar em torno disso. Até que ponto é legítima a atuação do Estado? E aí é uma coisa que a gente também é bom ter em mente para a gente desenvolver esse tema, que é o seguinte: sempre que a gente fala em atuação do Estado, a gente está falando necessariamente em uso de força. Isso não é sempre, não é uma coisa tão intuitiva. Às vezes eu sinto que a gente perde um pouco essa noção. O poder do Estado é o poder da espada, ou seja, o poder de coação. Sempre que a gente fala que o Estado deve se intrometer ou não em determinado assunto, o que a gente está realmente falando é o seguinte: é legítimo a gente coagir a pessoa a fazer isso ou não? Até que ponto o uso da coação é legítimo ao a gente reger o bem comum, que é a ideia do governo, a gente reger o bem comum. Calvino tem um comentário no Harmonia do Evangelho que ele traça a diferença da lei moral e da lei civil. E ele faz uma colocação muito importante, que ele explica como se a lei civil fosse como é que eu posso dizer, uma moralidade mínima que tem que ser imposta para que a sociedade conviva em harmonia, porque senão você vai, até se alguém tiver curiosidade de pesquisar, pode jogar lá no Google os 3 usos da lei, tem artigos do Mackenzie, tem artigos de muita coisa que explica como a lei de Deus, esses 3 usos, e um desses é isso, é refrear pecados que interferem na vida pública. Então isso é importante a gente ter em mente. A gente vai falar aqui a questão de economia. O Estado intervém na economia, o Estado não intervém. O Estado intervém na nossa liberdade civil em questão moral ou não intervém? O que a gente está falando é isso. O Estado pode usar legitimamente a força para impor uma determinada conduta na nossa esfera privada ou não? Ou melhor, até onde isso é legítimo ou não? E aí era a ideia da gente ter dá só um aqui, viu? Acho que eu não preciso aqui do meu texto, só para dar uma visibilidade para deixar a ideia mais clara. Mas, então, quando a gente fala em esquerda e direita, esse quadrinho aqui é só para dar uma ideia. Na verdade, isso aqui é baseado no chamado diagrama de Nolan. Se alguém tiver curiosidade, é o que geralmente há muito tempo divide esquerda, direita, centro. Mas o diagrama ele tem várias versões. Depois aquilo foi se aperfeiçoando e ia ficar muito complicado. O negócio ia e vinha e tinha um negócio aqui, uma coisa. Então eu achei que esse aqui, que era um teste que parece que estava no site do Globo, era mais fácil. Você tem direita, esquerda, o libertarianismo e o totalitarismo. A gente vai fixar aqui mais na questão de esquerda e direita, só assim para a gente ter uma noção, não ficar muito perdido. O libertarianismo é uma visão que foi como é que eu posso dizer, levou o liberalismo clássico até mais profundo. Eles defendem a não existência do Estado. Para eles, o uso de força não é legítimo em caso algum. Então, inclusive, a justiça pública teria que ser privada. Isso não é muito conhecido aqui no Brasil, se eu não me engano, só o Instituto Mises, que, apesar do nome Instituto Mises, se desviou um pouco dos ensinos de Mises e tem buscado uma linha libertária. Isso não é relevante. E o totalitarismo seria o
o absolutismo total, como dos reis antigos. Mas o que é interessante só a gente perceber aqui nesse gráfico é que a gente nunca vai andar completamente reto, não são coisas estanques. Porque, por exemplo, a direita e o libertarianismo, ou pelo menos a direita mais para o cano, a gente vai ver que dentro dessas noções de até quando e até que ponto e para que o Estado intervém na economia, ele vai definir se você vai para um lado ou se você vai para o outro. Então, por exemplo, o libertarianismo, o Estado não faz nada. Para o liberalismo clássico, é o que a gente vai se fixar um pouco aqui, porque eu quis pegar a gênese, como o pensamento surgiu, para a gente poder traçar uma evolução, porque não vai dar para você pegar muitos detalhes. E no liberalismo clássico, o Estado intervém em questões morais de liberdades civis, como crime, determinadas atitudes morais, mas na economia ele não intervém. Então, se você fosse colocar, andar aqui e andar na diagonal, porque a não interferência do Estado na economia, ela é comum tanto à extrema-direita como ao libertarianismo. Então, isso não é uma coisa que você está aqui, são visões completamente distantes. São coisas que vão tendo diversas interseções que a gente vai caminhando. Então, para tentar dar uma coisa aqui um pouco mais concreta, o que é o principal, digamos que hoje, o que mais tem caracterizado a esquerda, ou que a esquerda tenta se caracterizar por isso numa retórica de ajuda aos pobres, é a questão da intervenção do Estado na economia para a distribuição de renda. O famoso conceito de justiça social. Então, quanto mais o Estado invade a economia, criando restrições ao mercado, criando altos tributos, em tese, cobrando mais tributos dos mais ricos, para depois você pegar esse tributo e transformar em serviços que os mais pobres necessitam, fazendo essa justiça social, essa distribuição de renda, quanto mais o Estado se invade o mercado econômico para buscar essa igualdade material na sociedade, ou seja, que haja uma distância menor entre o rico e o pobre, a gente vai caminhando mais para a esquerda. E quanto mais liberdade econômica, quanto mais o mercado, tanto que a gente vai até pegar aqui como exemplo de um dos grandes representantes da origem do liberalismo clássico, é o Adam Smith, justamente pelaquela frase famosa dele da mão invisível do mercado. O mercado está sempre se autorregulando, então não teria necessidade de uma regulação estatal do mercado. E, por outro lado, a questão das liberdades civis, que aí remonta a diversos assuntos que estão em voga hoje, como a questão de união entre pessoas do mesmo sexo, questões morais, você pode impor um comportamento, é legítimo o Estado impor o comportamento de obrigar a pessoa a doar para o pobre, porque quando a gente fala de justiça social é mais ou menos isso. Você está tirando o dinheiro de um à força e está dando para o outro. E aí, isso que vai determinar um pouco o que se a gente está mais à direita ou se a gente está mais à esquerda do aspecto político. Então, a gente se fixando mais um pouco nessa polarização esquerda-direita, ou liberalismo e a esquerda do comunismo ou do coisa, eu pensei o seguinte: às vezes é fácil, ou é fácil por um lado fazer afirmações vazias, ou fica um pouco mais difícil a gente pegar questões teológicas profundas e ir pegando exemplo por exemplo e falar isso é compatível com o cristianismo, isso não é. E como o tempo é curto e a ideia dá uma visão geral, eu pensei da seguinte forma: pegar como foi a gênese do pensamento que está mais à esquerda e como surgiu o pensamento que está mais à direita. Quais são as bases filosóficas para isso? O que está dentro da visão de cada um, que eu acho que isso já dá uma boa ideia para a gente de se isso tem como, em algum momento, se interceder com o cristianismo ou se isso é uma coisa completamente antagônica. Então, vou começar pela esquerda. A esquerda ela tem, digamos, dois momentos, duas fases, que ela tem, que eu separei pelo menos, não sei se eu estou completamente certo nisso, existem outras influências, mas que é o Karl Marx e o Antônio Gramsci, que foi, digamos,
o comunismo ou o esquerdismo de primeira fase, segunda fase, uma evolução. Vou começar com Marx. Ele tinha uma visão bem materialista da sociedade. Ele tinha uma visão que, a grosso modo, numa síntese bem simples, era que a ideia não tinha muitas consequências. Fatos, as ocorrências é que tinham consequências. Então ele tratava o modo de produção da sociedade, do mercado, como a subestrutura da sociedade. E a cultura que em volta, o que está em volta disso, era é o que ele chamava de superestrutura, é mera consequência dos meios de produção. Então qual era a ideia de Marx? Se eu mudar o meio de produção da sociedade, eu vou mudar a cultura dele como um todo. Por isso, ele fixou o pensamento dele todo na questão da luta de classe, o opressor, o oprimido, porque isso vinha de uma visão dele de o que dava preço como o mercado era regulado. Também não vou tentar ser bem breve, mas acho que fica estranho não falar, que era a ideia da mais-valia. Todo o pensamento de Marx econômico era um pouco baseado nessa questão da mais-valia. O que era a mais-valia? Para ele, o que dava o preço real de um produto, na época não tinha um serviço, mas podemos dizer de um serviço no mercado, era o trabalho humano empregado na construção daquele produto ou na prestação daquele serviço. E para ele, o trabalhador, ele tinha, como era o trabalho que dava o valor, o trabalhador tinha o direito de obter toda a renda que aquele produto que ele criou geria. Então, qual era a conclusão óbvia de se você usar esse pressuposto? Qual é a única forma do empresário conseguir ter algum lucro, justificar a atividade dele? É ele pagar menos para o trabalhador do que ele teria direito, e o que ele paga menos é a margem de lucro. Então, é o que ele chamava de mais-valia. Sempre o empregador pagaria menos ao trabalhador do que ele realmente merecia, porque essa era justamente a margem de lucro que ele podia tirar. Então, baseado nisso, ele construiu toda a tese de luta de classes. Ou você era um capitalista opressor, que através do trabalho você estava oprimindo aqueles trabalhadores e roubando deles para você ter lucro, ou você estava na camada que estava trabalhando, ganhando menos do que era justo, para dar um lucro para alguém. Então, toda a base dele era essa: trabalhador contra empregador, oprimido e opressor. E por isso era tudo baseado em luta de classe. E ele tinha uma visão que até o professor Franklin Ferreira, no artigo, ele comenta um pouco disso brevemente, a questão de que o Marx tinha uma doutrina escatológica. Para ele, era inevitável que isso ia acontecer. Mais cedo ou mais tarde, o proletariado ia perceber que ele estava sendo enganado e que ele estava sendo roubado, e ele ia virar o jogo, porque sem o trabalho dele nada acontecia. Então, para ele, era inevitável que mais cedo ou mais tarde o trabalhador virasse aquele jogo e tomasse o poder nas mãos e não fosse mais oprimido. Então, como isso era uma coisa inevitável, ele defendia que qualquer meio era lícito para você fazer isso. Até agora, uma das candidatas falou que eles deturparam Marx, que não era bem isso que ele queria dizer. E aí rolou muito na internet uma citação que ele falava: com a implantação do comunismo, a gente vai ter que dizimar nações, a gente vai ter que matar pessoas inteiras, nações inteiras, povos inteiros. Então aí perguntava: Marx deturpou Marx, é isso? Então ele tinha uma visão de que para chegar a essa justiça, as gerações atuais tinham que sofrer as consequências para que no futuro a gente pudesse chegar. Era como Paulo falou também aos Romanos: sem derramamento de sangue não há expiação de pecado. E Marx, ele estava, digamos que ciente dessa necessidade, ele estava... Até se a gente vê, falando até o que o pastor comentou agora há pouco, basicamente a visão do Marx era uma revolta contra a maldição de Deus sobre o trabalho, de que agora você ia conseguir o trabalho na fadiga. No fim de tudo, o que ele queria era que todo mundo conseguisse o seu sustento sem se fatigar. Essa é a verdade. Ele queria, por um conceito pagão, fugir da maldição de Deus sobre o trabalho, e isso tinha diversas implicações. Então, qual foi a solução que ele arrumou para alguém não ser dono dos meios de produção e explorar o trabalho alheio? O Estado tem que ser dono de todos os meios de produção, porque o Estado é a coletividade. Então, o Estado vai ser dono de todos os meios de produção e por isso ele vai pagar
o que é justo, porque o Estado não vai ter lucro. O que o trabalhador produzia, usando os meios de produção que é de todos, ele vai ficar para ele e vamos ter a tão sonhada igualdade. A gente sabe que as experiências na prática não funcionaram nem um pouco. Até um exemplo disso, é Cuba, a gente vê as fotos, tem aqueles carrinhos lá dos anos 70, sei lá, até hoje. Porque eles estatizaram aqueles meios de produção que tinha. Se ninguém tem lucro, ninguém reinveste na coisa, ninguém comprou novas máquinas, ninguém criou novos modelos, eles só conseguem produzir a mesma coisa pro resto da vida, porque não. Exatamente. Tem um patrimônio milionário. Exatamente. E aí, então, dentro dessa visão de Marx de que isso era inevitável, foi uma interseção interessante que eu percebi quando eu estava estudando, lendo algumas coisas para me preparar aqui para essa nossa conversa hoje, que Marx e Darwin, eles viveram mais ou menos no mesmo tempo. A diferença de idade deles era bem pequena. Eu tinha notado o ano que cada um nasceu, não está aqui, acho que não é tão relevante. A gente não pode dizer que Marx ele criou tudo isso por influência do darwinismo, mas o darwinismo ele se colou, ele se fundiu muito bem com essa cosmovisão de Marx. E aí eu separei aqui duas citações que ele fez quando ele trocou. A primeira eu tenho certeza que é uma carta de Engels, a segunda já tem bastante tempo que eu peguei, eu não lembro, que ele fala o seguinte: nessas últimas 4 semanas eu tenho lido diversas coisas, entre eles o livro de Darwin sobre a seleção natural. Apesar de ser desenvolvido em um tosco estilo inglês, esse livro contém a base na história natural para a nossa visão. Então, ele já tinha essa ideia de que a sociedade ia evoluir, ia caminhar para o que ele entendia como justiça. E aí, quando ele pegou essa ideia de Darwin, de que as coisas iam caminhar dessa forma, que era natural o processo de evolução, ele viu que ele tinha ali uma base para ele trabalhar, aquilo fortalecia a visão dele. Então a gente vai ver aqui que conforme isso vai se desenvolvendo, o entrelaçamento, a simbiose ali entre a esquerda e o darwinismo, ele vai se intensificando. Numa outra carta, Marx fala o seguinte: o trabalho de Darwin é muito importante e se encaixa bem no meu propósito, pois providencia uma base nas ciências naturais para a luta de classe. Porque se você tem sempre a questão da seleção natural, o mais forte ali vai se degladiar o mais forte com o mais fraco vai morrer para que o mais forte possa prevalecer, isso realmente tinha isso era interessante, corroborava com a visão dele, e ele percebeu isso. E esse foi o início. Há muito tempo atrás, eu não peguei isso porque eu achei que não era relevante, eu vi algumas coisas da vida de Marx, aspectos da vida dele. Ele foi criado numa família cristã, ele frequentou a igreja quando era pequeno. Inclusive, eu li um poema que ele escreveu que era assim, uma declaração de ódio a Deus. Eu não separei aqui a citação para ler desses litros porque eu procurei e não achei, mas eu já vi Olavo de Carvalho, milhões de pessoas citar, então eu creio que tem algum fundo de verdade nisso aí, eu não posso afirmar, porque realmente eu não achei a fonte. Que ele fala que ele não atacou o capitalismo só pelo capitalismo em si. Ele atacava o capitalismo porque a ideia dele era tirar Deus da sociedade. E ele percebia que o capitalismo era a base da cultura cristã. Porque isso já vinha como uma certa da doutrina protestante, né? Calvino. Não estudei até esse ponto para falar até que ponto isso tem mérito, mas algumas pessoas alegam até que Calvino foi um dos pais do capitalismo moderno, do coisa. Então, ele tinha essa visão de a gente tem que tirar Deus, a gente tem que fazer uma coisa que era um ódio direto contra Deus. Ele tinha esse objetivo de obscurecer Deus, obscurecer a glória de Deus, e para estabelecer esse sistema dele. E aí vem um segundo momento, porque o que aconteceu? Quando teve a Revolução Russa, aquela coisa toda, que tiveram as primeiras experiências para o comunismo,
baseado nessa escatologia de Marx, a ideia dele é o quê? Quando a gente começar, isso vai explodir. Os proletários do mundo inteiro vão perceber que eles estão sendo enganados, eles vão se revoltar, e aí vai acontecer o que a gente sempre sonhou. Só que eles começaram a ver que isso não ocorreu. No mundo todo as coisas não foram para frente, não foram para frente. A experiência comunista estava fadada ao insucesso, cada vez mais eles estavam se enfraquecendo, e não houve essa consciência proletária de vamos nos voltar contra os nossos opressores. E então houve um abalo naquela filosofia dele de que isso ia acontecer, uma coisa material que necessariamente ia acontecer. E aí, nesse contexto, começa a nascer essa segunda fase do comunismo, do esquerdismo, com Antônio Gramsci, porque ele percebeu que um dos erros de Marx era justamente colocar que o meio de produção influenciava na cultura. O Gramsci, hoje isso é chamado de marxismo cultural, isso é até um pouco debatido, algumas pessoas criticam esse termo por ser justamente o contrário da visão de Marx, porque Gramsci ele passou a perceber, e nisso eu acho que ele, com certeza, ele estava correto nessa análise, de que não é os meios de produção que influenciam a cultura, é a cultura que influencia os meios de produção. Então ele começou a ver que aquela ideia comunista que eles tinham de que o proletariado vai dar a volta, isso vai acontecer, não estava acontecendo porque a cultura não estava permitindo. Eu não sei até que ponto o Marx já tinha alguma noção disso, inclusive tem aquela frase famosa dele também de a religião é o ópio do povo, porque ele criticava esse aspecto cultural, mas aquilo não era a base, mas ele já criticava por quê? Essa religião, principalmente o cristianismo, que tem muito essa ênfase no pobre, e em alguns momentos eu acho que isso tem sim alguma base na palavra, mas em alguns momentos isso foi super enfatizado e causou algumas distorções, como os monges franciscanos que faziam votos de pobreza, teologia da libertação, o pobre é bom e o rico é ruim. Isso gerava algumas distorções. Então, qual era a visão dele? Isso aqui é uma filosofia para enredar as pessoas de que ser pobre é bom, para eles continuarem sendo oprimidos. Então, ele achava o quê? Isso vai mudar quando eles perceberem isso, vai mudar o meio de produção, tudo isso vai cair. E Gramsci já teve a ideia ao contrário. Ele falou, a gente não vai conseguir mudar os meios de produção, vê o Ocidente. Por que nos países ocidentais, nos países com a tradição cristã mais arraigada, o comunismo nunca teve eco? Porque a tradição, a cultura deles é um entrave a que essa filosofia entre. Então ele teve a ideia de inverter os papéis. A gente tem que primeiro subverter essa tradição cultural para depois a gente poder alcançar esse meio de produção e interromper e parar com essa injustiça social e fazer o proletariado finalmente deixar de ser oprimido. E aí eu vou ler aqui um trecho de um analista, ele é até cristão, ele tem alguns estudos teológicos, mas isso aqui foi traduzido pelo Instituto Mises, Instituto Secular, ele botou. Ele escreveu assim, o Ocidente havia demonstrado não ser um terreno fértil para o comunismo precisamente porque o Ocidente era cristão. Gramsci entendeu claramente que, enquanto o cristianismo não fosse destruído e permanecesse uma tradição precípua no Ocidente, não haveria nenhuma revolução proletariada aqui. A história certamente o comprovou correto. A revolução proletária jamais ocorreu. E aí ele continua e ele fala o seguinte, Gramsci argumentou, e a escola de Frankfurt seguiu o seu caminho, que a maneira de os marxistas transformarem o Ocidente era por meio da revolução cultural. Daí surgiu o relativismo cultural. Então, qual era a ideia dele? A gente tem que acabar com essas bases. A gente não vai conseguir impor essa nova visão enquanto eles tiverem essa tradição arraigada. E aí você começa. Sim. Essa era a bandeira da Revolução Social do período. Uma reportagem do canal Brasil, hoje são senhores, eram repórteres, artistas, jornalistas, a perspectiva deles, naquela época, era uma revolução cultural.
Olavo de Carvalho faz duras críticas aos militares que se focaram na questão ali de quem vai ter o poder ou não e esqueceu a batalha cultural. Ali, naquele momento, eles ganharam a luta pelo poder imediato, mas eles continuaram trabalhando na cultura. Hoje a gente vê quem estava com a razão. Enquanto os militares estavam presos à visão materialista de Marx, eles já estavam lá na frente com o Antônio Gramsci trabalhando nessa questão da cultura. Então qual era a ideia? Vamos bagunçar tudo, que aí eles vão perder as estruturas e depois que essa estrutura cair, a gente reconstrói a sociedade de novo aos nossos moldes, porque uma sociedade já estruturada ela não tem espaço para você implantar um novo molde. E aí começa tudo. Vamos acabar com o papel da mulher, vamos inverter tudo isso para criar bagunça, vamos inverter as questões sexuais, vamos inverter tudo isso. Enquanto Marx se focava na luta de classes ali só proletário, dentro dessa visão de confundir, veio aquela ideia do dividir para conquistar. Enquanto esses caras estiverem unidos, a gente não vai dar muito certo. Então o que a gente faz? Hétero contra homossexual, homem contra mulher, esse contra aquele. Vamos dividir isso em grupo, porque os caras vão se matar brigando contra eles mesmos. Era uma ideia que até Jesus deixou claro, uma casa dividida contra si mesmo não subsiste. Então vamos dividir para conquistar, vamos começar a jogar um contra o outro, vamos mudar toda essa estrutura, que aí a gente vai conseguir implantar o que a gente queria. E aí eu acho que aqui foi onde o evolucionismo se juntou completamente com a visão esquerdista, porque qual é a ideia do evolucionismo? Era uma matéria, uma bactériazinha, que foi mudando, ou seja, as essências mudam. Quando a gente tem uma criação uniforme, com uma lei uniforme que rege isso, as coisas continuam do jeito que estão, porque Deus criou daquela forma e deu normas, as leis da física, que vão gerir isso da mesma forma. E não só leis materiais, como leis morais. E isso é um padrão constante. Na evolução, como nada é constante, o padrão moral pode mudar, tudo pode mudar. A gente vive sempre numa situação de muda de essência. Se muda a essência, você muda tudo. Então, na minha cabeça, está completamente ligado à ideia de que essa até o que o pastor comentou também na pregação mais cedo, a ideia do desconstrutivismo. A gente, isso você nasceu homem, isso é coisa de imposição social. As feministas falam isso, os gays falam isso, ou os gaysistas, melhor dizendo, defendem isso. Não, isso é uma imposição social. Você não quer dizer que você nasceu assim. Você nasceu, você pode fazer o que você quiser. Essa ideia de que homem é homem, mulher é mulher, ou existe um comportamento pré-ordenado para o homem, ou existe um comportamento pré-ordenado que se deseja para uma mulher, está baseado numa coisa uniforme. Se você vem com uma ideia de que tudo é mutável, por que não mudar? Nada mais absoluto, não existe um Deus, não existe uma regra. A gente, como a gente falou do início, de senso de não tem Deus, você não tem uma autoridade que dita regras. Você veio do nada e você está indo para o nada. Então qualquer coisa é aceita. Qualquer coisa, não tem nada imoral, não tem limite, não tem nada. Então, como a ideia dele era que nada era absoluto, o darwinismo veio dar uma base, como Marx disse, uma base científica para o que eles queriam. E basicamente acho que esse é porque eu sou homem, mas eu vou fazer uma cirurgia de mudança de sexo, agora eu vou me comportar como uma mulher. Por quê? O que importa é o que eu quero. Não tem nada físico que me obrigue, não tem nada moral que me obrigue a, por ser homem, me comportar como homem. E aí a gente também vai voltar um pouco à questão do totalitarismo. Eu vou ler uma citação de um cientista, se não me engano ele é final do século XIX. Sinceramente, isso aqui para mim é perturbador. Eu não sei exatamente se esse homem tinha alguma visão política. Isso aqui foi uma contribuição de um amigo quando eu estava comentando com ele qual foi a minha proposta, que eu tinha a ideia de falar, trazendo esse tema. Ele falou, olha isso aqui que interessante, me mandou, a gente conversou um pouco, eu achei interessante usar. É Herman Miller, o nome desse cientista. Ele diz o seguinte: por bilhões de anos de um processo cego de mutação, pressionados pela mudança no seu meio ambiente, micróbios finalmente emergiram como homens.
não estamos mais cegos. Pelo menos estamos iniciando um processo de consciência do que aconteceu e do que pode acontecer. E aqui, aí depois disso ele fala uma frase, que é isso aqui para mim que é perturbador, que serve esse marxismo cultural. Daqui para frente, a evolução é o que nós fizermos dela. Ou seja, a evolução foi um processo material sem controle até aqui, agora nós somos conscientes. A gente tem que tomar as rédeas desse processo de evolução e agora a gente que vai ditar as normas, é a gente que vai gerir o que é evolução, o que não é, o que significa evolução, a gente que vai puxar as rédeas e vai ditar para onde é esse caminho. E aí, a gente pensando disso como uma visão da humanidade, a gente tem que chegar a uma consciência, uma conclusão óbvia, que é o quê? Alguém vai ter que gerir esse processo em nome do todo. Não vai ter como cada pessoa em si ser a dona da sua própria evolução. Se a evolução é um processo que está acontecendo na humanidade como um todo, e se agora a ideia é o homem tomar as rédeas e direcionar para onde a evolução vai, isso vai ter que estar centralizado em alguém. E a gente vai ver que quando isso se funde com a filosofia de esquerda, isso está sentado no Estado. Os analistas que eu li disseram que Gramsci foi muito influenciado por Hegel. E aí eu separei aqui uma citação de Hegel que ele diz o seguinte: o Estado é um Deus real que se manifesta no mundo. Então, qual era a ideia ali do comunismo e da esquerda? O Estado é Deus, é Ele que vai acabar com a injustiça, é Ele que vai prover, é Ele que vai fazer, e daqui para frente, tomando como base essa questão do evolucionismo, é o Estado que vai direcionar para onde a gente vai. Então, se o Estado disser que homem casa com homem e mulher casa com mulher, porque essa visão de que homem não casa com homem, mulher não casa com mulher é coisa do passado, é o que? É evolução. Não é o que a gente ouve por aí? Gente, isso é coisa do século XVI, acorda, a gente está no século XXI, a sociedade evoluiu. Então você tem ali a questão meramente filosófica e você tem por trás essa base científica que vai dando ares de seriedade à concretude dessa filosofia. A economia, mas de que forma? Por exemplo, a taxa de juros, que ele gosta da própria taxa de juros, quando ele mexe nessa variável, ele mexe com a disposição do empresário de investir ou não investir. Ele mexe na nossa intenção de gastar ou não gastar. Tudo com o objetivo de a economia se manter saudável. Bom, isso aí é uma obrigação do Estado. O que a esquerda faz investir na nossa vida, né? Aonde eu vou gastar o dinheiro, para quem eu vou dinheiro, isso está falando. Então, o Estado deveria, o Estado normal e outros Estados Unidos, como as decisões econômicas, então vem o Estado sociedade. E na esquerda, é isso que está falando. Né? Ele toma essa decisão para benefício do Estado, para se prometer lá no âmbito da família. Não é só as rédeas econômicas, né? Eles tomam a rédea de toda a cultura. E até nisso foi bom o exemplo que o Rodrigo citou dentro dessa questão de legitimidade. Tem até algumas pessoas vêm discutindo isso. Questão, por exemplo, do FGTS. O governo, você recebe, você pensa, meu salário é tanto. Não, seu salário na verdade não é tanto. Seu salário é mais e uma parte fica retida para o governo porque ele acha que você não tem competência para gerir o seu dinheiro, sabendo que lá na frente você vai ter que parar de trabalhar e você vai precisar de uma reserva. Então ele te obriga a fazer uma poupança e às vezes você quer usar o dinheiro agora e você não pode. Por quê? Aí é o que a gente está falando. Visam, digamos, uma coisa muito legal, que quando você tem que parar de trabalhar porque a sua condição física, sua força física se esvaiu, você tem uma reserva. Mas até que ponto é legítimo usar de coação para isso? Até que ponto, mesmo que a pessoa se estrepe, a gente tem a noção de Deus é o quê?
que a gente tem uma responsabilidade. O homem tem que ser capaz. A gente vive numa sociedade de responsabilidade porque ninguém é obrigado a lidar com as consequências dos seus próprios erros. Se o filho errar, o pai vai lá enxugar o gelo. Se você não sabe guardar dinheiro, o Estado vai fazer poupança para você. Então você passa numa sociedade que você não tem responsabilidade nenhuma. Aí o que acontece? Por que a gente vê também muitos esquerdistas com coisas como o cara matou, roubou, fez o diabo. Não, tadinho dele, ele é vítima da sociedade. Por quê? Porque ele não é responsável por nada, ninguém é responsável por nada. E a gente aprende que diante de Deus, a gente tem as instituições pactuais, onde tem autoridades que têm o chamado de Deus para gerir aquilo ali, como o pastor comentou. Se as coisas não andarem bem na nossa família, os homens vão responder diante de Deus primeiro. Como Deus chamou primeiro Adão em vez de chamar Eva. Mas a Eva respondeu também. Ela tem a responsabilidade individual dele. Todos nós temos nossa responsabilidade de autogoverno segundo as leis de Deus. E se a gente não se autogovernar, a gente vai trazer consequências para a nossa família, para o nosso Estado. Vai ter essas consequências gerais, mas a responsabilidade é nossa. A gente vai lidar com essa responsabilidade. E dentro disso vai criando uma filosofia de completa irresponsabilidade. Se o Estado que gere tudo, a responsabilidade também não é mais do indivíduo de, com o suor da testa dele, conseguir o sustento dele. Se ele não conseguiu o sustento, a culpa é da sociedade, que não deu meios para ele produzir o sustento dele. Se ele virou bandido, foi culpa da sociedade, que não deu meio dele ter tudo o que o coração cobiçoso dele queria, porque, fica lá botando um monte de propaganda, de coisa de marca, e eu não posso ter. Eles estão me oprimindo com aquelas propagandas, com coisas que eu não posso ter, então eu tenho o direito moral de ir lá e roubar de quem eu quiser. Porque eles criam essa necessidade de eu ter isso, e agora eu não tenho condição de ter, então eu vou lá e vou tomar. E se eu tomar, a culpa é deles que criaram essa necessidade em mim que eu não tenho como cumprir. Então a gente vive numa questão de completa irresponsabilidade. Ninguém mais responde pelos seus próprios atos e sofre as consequências dos seus próprios atos. Todo mundo tem que sofrer junto com você a consequência dos seus próprios atos. Fuge. E é engraçado que está tão impregnado dentro da gente, a gente praticamente não percebe. E você pode parar para assistir reportagens e tal, e você vai ver o tempo todo, principalmente no Brasil, você vai falar, não, vamos deixar de dar saúde, deixar de garantir uma educação, tem que dar isso, tem que dar aquilo. Então, essa visão está muito arraigada dentro da gente, e às vezes a gente não percebe isso. Toda a visão vem sendo formada da gente, desde que a gente começa a aprender, a aprender e vehicular da A, B, B, A e por aí vai, e a gente vai crescendo dentro dessa filosofia mundana, e quando a gente vai crescendo, isso está totalmente empreado na gente, a gente não sabe por quê. E a gente acaba atribuindo toda a responsabilidade que é nossa, da vida, a gente acaba atribuindo o Estado. Exatamente. E essa é uma das ideias de confusão. Exatamente. E justamente para causar conflito. Isso tem um objetivo oculto de criar confusão, exatamente. Você veja, de cada vez criar mais atritos, negros com brancos, hétero. A gente vai perdendo a homogeneidade da sociedade para criar grupos de interesse que estão sempre em conflito. Então você perde o foco do bem comum, você perde o foco do que é maior, você fica centrado em detalhes específicos e não consegue andar. Ok. Da queda, eles são cada vez mais distantes de Deus do que perseguir o seu próprio coração. Exatamente. E essa questão de dizer, essa semana não, o dia morreu,
as mulheres vão buscar clínicas. Se der tempo, a gente vai falar um pouco disso mais na frente. Tudo isso, aquilo que é incorreto, se estabelece como correto em normas em função dessa guerra. Exatamente. O governo de esquerda, ele pega assuntos que ele derruba, você for pesquisar. Mas eu não sei se vai estar próximo, mas como os meios de comunicação dele é certo, que eles estão de boa, aí eu não vou atrás, não vai certo, mas eu não concordo. Porque não é natural. A verdade é essa. Não é natural. É homossexual, é meu parente. Se xinga no nome estranho, o nome pior é porque é do outro. Ninguém pode. Mas já toma como natural o Estado. Aí ele diz que é um clamor da sociedade, como a gente falou, é o caso do amor, ele diz que é um clamor da sociedade, e aí ele começa a falar. Quando é de uma minoria. É interessante só deixar aqui uma forma. Ela não é criada porque deveria ser criada. Que é um poder legislativo. E se eu muitas das vezes aí poderia ser disponibilidade do poder judiciário e da forma da qual ele não tem esse poder. Exatamente. Que gera esses conflitos. É uma distorção de que o sistema está mal calibrado. Então a gente vê dentro disso como na gênese do pensamento, lá na origem, o que trouxe à tona tudo isso, a raiz do coisa é uma inimizade contra Deus, é uma fuga dos padrões de Deus. Então por aí a gente já tem uma visão mais clara, apesar de não entrar em pormenores, de que essa visão esquerdista é completamente contrária à lei de Deus, o padrão de Deus para uma sociedade, para as pessoas e indivíduos. E aí a gente, entrando um pouco, vou tentar ser mais breve aqui na questão da direita, a gente vai ver a questão do liberalismo clássico. E qual é a origem do liberalismo clássico? É o deísmo inglês. Ali, Adam Smith ainda estava influenciado naquela época do iluminismo, questão ideias antropocêntricas. Então veio toda aquela questão de tirar Deus do centro da sociedade e agora o homem é o centro da sociedade. Então Deus deixou de ser um Deus transcendente, mas também imanente, que está presente na criação. Para o deísmo, Deus é só transcendente. Ele criou o mundo, deu uma cordinha lá, criou aquelas leis e foi embora. Ele não está mais ali presente, ele não está ditando, ele não está junto. Então as coisas ficam um pouco mais soltas. E a ideia deles, como aquela sociedade ainda estava muito influenciada pelo cristianismo, a grande ideia era o quê? Pegar o conceito de lei natural, que tem na teologia, isso é um conceito até um pouco abandonado, eu creio que seria interessante que teólogos voltassem a tratar dessa questão da lei natural, e tiraram a lei natural. A lei natural não é mais a boa interpretação da revelação geral à luz da revelação especial. A gente pode chegar a essa lei natural com a nossa própria razão. E aí vem essa ideia da identidade da razão. Nós, com a nossa própria razão, vamos interpretar a criação, interpretar a criação enquanto norma moral. Eles tinham essa ideia que o padrão da criação externava questões morais também. Eles achavam que pela própria inteligência, através do raciocínio, eles iam conseguir tirar esses padrões morais e tudo isso, estruturar a sociedade em cima da revelação geral, sem a lente da revelação especial. E isso causa algumas distorções. Mas a gente vê que o quê? Aí, então, dentro disso, dessas ideias antropocêntricas do iluminismo, de racionalismo, o homem era o centro do sistema. Eu botei aí no gráfico, não faz tanta diferença, mas a diferença era justamente que para a esquerda era o quê? O Estado era a autoridade maior do sistema. E é ele que cria ou tira direitos, é ele que faz ou não faz justiça, ele que declara o que é justo e o que é injusto. O Estado ele era a própria autoridade. Já na visão do liberalismo clássico, o Deus não é o Estado, o Deus é o homem. Então o homem é o centro do sistema, ele é a autoridade maior.
Então eles restringem muito a atuação do Estado, porque eles começam a defender o quê? Ninguém tem legitimidade moral para impor uma ação ao homem. Eu, indivíduo, eu sou o meu Deus, eu sou o centro. A gente tem que ser o centro do corpo. Então, isso tem uma causa, como a autoridade do sistema muda, as regras do sistema vão mudar radicalmente. Então, só que como aquilo ainda era uma sociedade muito influenciada pelo cristianismo, ele rejeitou Deus, rejeitou a revelação especial, mas o entendimento deles da revelação geral do que era razão ainda era influenciado pelo cristianismo. A gente não troca toda a base ideológica de uma cultura de uma geração para outra. Então, quando eu estava comentando isso também com esse meu amigo, ele mandou um livro de Adam Smith defendendo algumas coisas, falando sobre moral. Ele defende, por exemplo, pena civil para adultério, como no Brasil a gente comentou no carro que até 2005 formalmente ainda tinha, e isso era uma coisa que era influenciada pelo pensamento cristão. Ele colocava aquilo ali como uma coisa que era natural. Não, isso é natural. A sociedade, a família é a base da sociedade, aquela ideia que o pastor já falou aqui algumas vezes também de a célula máter da sociedade. A família é o núcleo de tudo, então a gente tem que proteger a família. A coisa mais natural do mundo é a gente proteger, inclusive com sanção. Se o homem, se a mulher está adulterando, está destruindo a família, no final ele vai destruir a nossa sociedade. A gente tem que punir esse cara. E isso era uma visão, queira ou não, influenciada pelo cristianismo. Então eles mantiveram muitas coisas da moral cristã, só que eles não diziam mais que era cristã. A gente aprendeu isso na nossa própria razão. Não foi com o cristianismo, não foi com a Bíblia, não foi com Deus. Eu aprendi isso sozinho. Mas a conclusão naquele momento de Gênesis era muito, muito parecida. Então por isso que a gente tem uma facilidade como cristãos para dialogar politicamente com o espectro de direita do que com o espectro de esquerda. Porque eles surgiram, ainda que com uma rebelião também contra Deus, a gente tem que ter essa noção de que não é direita é bíblica, esquerda é do diabo. A nossa autoridade, a autoridade para o cristão é Deus. A nossa visão social como um todo, eu até separei ali no outro, tinha trabalho, artes, não sei o quê. Quando eu fiz o gráfico da cosmovisão cristã de autoridade do mundo, por que eu não botei trabalho? Por que eu não botei arte? Por que eu não botei nada? Porque Deus, como um Deus pactual, ele lida com a gente em cima das alianças que ele fez. E a base da aliança de Deus, ela está separada nas esferas de poder, que é Estado, Igreja, família e a responsabilidade individual. Poder da espada, poder da chave e poder da vara. E é interessante a gente perceber nessa divisão que Deus faz pelo seguinte: isso é uma coisa natural. Deus é toda autoridade, só Ele tem autoridade completa. E justamente para não acontecer a tirania, porque Deus conhece a inclinação, o que a queda fez com a gente, Ele separou a autoridade em aspectos específicos e se concentrasse tudo num só. Ninguém é virtuoso como Ele para exercer toda a autoridade sem cair em injustiça. Então Ele separa. E é da natureza da separação de poderes, em maior ou menor grau. Hoje, falando secularmente, questão de poder legislativo, tem os freios e contrapeso, isso foi um pouco mitigado, mas a ideia da separação de poderes é o quê? O poder que você delega a um, você nega a outro. Quem disciplina os filhos? Quem cuida da família? Quem cuida da educação? É a família, na autoridade do pai e com a esposa auxiliando. Quem é que gera a igreja? São as autoridades eclesiásticas. Então, se o filho pecar, o pai não pode excomungar ele. Quem excomunga é o pastor. Quem proíbe um membro, por estar em pecado e disciplina, de participar da ceia como forma de disciplina, não é, pai, meu filho, você está em pecado, a gente vai agora, você não vai mais tomar a ceia na igreja. Isso não está na autoridade dele. Isso é a autoridade do pastor, a liderança eclesiástica. É o poder das chaves que abre ou fecha a porta do céu, não é o poder da vara, é disciplina em casa. Da mesma forma que o Estado, como a gente tem na nossa confissão, o Estado não pode tomar para si a administração dos sacramentos. Por quê? Isso é poder das chaves. Cada um tem a sua esfera legítima
de ação. E se você sair, você vai começando a chegar numa situação de autoritarismo. Se o Estado deixar... O que Paulo fala em Romanos 13? O Estado existe para punir o mal e para louvar o bem. Se o Estado começa a se meter, como a gente vai ver aqui um pouquinho, a questão de quem está comendo, quem não está comendo, ele primeiro, ele vai ter que desviar a atenção dele do que ele deveria fazer. E vai estar se metendo numa esfera que é uma parte da questão da esfera privada. Aquele que não trabalhar também não coma. É responsabilidade do indivíduo conquistar o sustento dele, não de ninguém providenciar o sustento para ele. E aí, sempre que a gente tira essa coisa de autoridade, sempre que um vai tentar exercer a autoridade do outro, fatalmente a gente vai chegar em erros crassos e em consequências muito complicadas. Então, por isso que é interessante a gente manter essa estrutura de poder. O que o Estado faz? O Estado pune crimes, principalmente. O que a família faz? A família educa. Existe uma discussão muito grande, tem questão de teologia reformada, até que ponto deve existir escolas públicas ou não. Não vou nem dar minha opinião aqui, mas a ideia é o quê? Você pode até ter escola pública, mas a autoridade ainda está de alguma forma sobre a autoridade final da família. Hoje a gente tem escola privada, algumas pessoas tentando fazer homeschooling, mas a gente vê que a educação está completamente dominada pelo Estado. Você tem que fazer aquele currículo, você tem que fazer aquilo. Mesmo que você esteja numa escola privada, não importa. Quem tem o poder final, a autoridade final da educação hoje é o Estado. E um livro que a editora Monergismo está traduzindo, vai lançar, até o título é bem sugestivo. Quem controla a educação controla o mundo. Por que todo mundo espera tudo do Estado hoje? A gente é ensinado desde pequeno a esperar as coisas do Estado. O Estado me dá educação, o Estado me dá saúde, o Estado me dá tudo. Isso faz parte da educação, não só da educação formal, mas da nossa educação com base da experiência, de como a gente vive. A gente vê os nossos pais reclamando, nossa, o hospital público é horrível, isso aí é um absurdo, o Estado tinha que dar um hospital melhor pra gente. Aquela criança já está nascendo aprendendo o quê? Eu não preciso conquistar essas coisas, isso é obrigação do governo me dar. E aí eu separei alguns casos aqui, não sei se vai dar para falar de todos, para a gente ver algumas retóricas que se usam para, às vezes, aproximar o cristianismo de dessas influências, como o Estado fazendo justiça social e esse tipo de coisa. E a primeira coisa que eu vejo muito acontecer é a questão do uso indevido das exortações dos profetas contra a injustiça que estavam acontecendo. A pessoa pega lá um versículo completamente fora do contexto, Isaías dizendo, vocês não julgam a casa do órfão, da viúva, vocês não fazem isso, vocês oprimem, vocês não dão uma paga justa ao jornaleiro, que eram pessoas que trabalhavam por jornada. E aí eles pegam isso e falam o quê? Tá vendo? Deus estava ali falando, é a nossa obrigação. Se os profetas estavam lá lutando por justiça social, é a nossa obrigação como cristão intervir pela justiça social também. Então, assim, eu não separei nenhum versículo falando isso, acho que todo mundo tem ideia de algum versículo para a gente ganhar um pouco de tempo, mas da onde que surge isso? Uma visão completamente distorcida de qual é o papel dos profetas. Qual era o papel dos profetas no Antigo Testamento? Era exortar o povo à obediência à lei de Deus. Quando o profeta fala que vocês não estão, ele não está falando uma justiça social maluca que ele tirou da cabeça dele, que o juiz ia impor a ninguém. O que ele estava falando para o povo era, vocês têm essa lei aqui para criar, e olha o que Moisés falou. Ele falou que deu uma aliança e falou, não se desviem nem para a esquerda nem para a direita. Eu coloco diante de vocês o quê? A vida e a morte, a bênção e a maldição. Se vocês obedecerem à lei de Deus, vocês vão ser abençoados e as obras de vocês vão prosperar. Se vocês desobedecerem à lei de Deus, Deus vai julgar vocês. Então, quando os profetas estavam chamando ali, falando da justiça social, eles estavam cobrando deveres de obediência à lei de Deus para o povo. Alguns eram deveres diante, eles pregavam e profetizaram contra reis, mas eles profetizaram contra sacerdotes e eles profetizaram contra indivíduos. Eram exortações gerais que tinham a ver com a organização da sociedade como um todo, mas aquilo ali não estava bagunçando a estrutura de liderança de o que cabia a cada tipo de poder. Ele estava justamente o contrário, ele era reforço da lei de Deus, não era um abandono da lei de Deus. Nem era não faz nenhum sentido você usar essas exortações dos profetas
para trazer uma justiça social completamente apartada da lei de Deus. Ah, é justiça social. Tadinho dos dois caras, eles ficaram juntos a vida toda, agora não tem como comunicar o patrimônio de um para o outro. Não, a justiça que eles estavam falando era da lei de Deus, não era uma justiça autônoma. Exatamente. Ou não, você precisa criar uma nova forma de tratar o ser humano. Não, isso é uma forma de pecado, coisas que a lei de Deus permite. Até porque Deus, em sua sabedoria, ele não usa remédio paliativo para lidar com consequências, ele vai na Gênese. Enquanto os comunistas queriam acabar com a cansatividade do labor através do Estado, outros querem de determinada forma, Deus chega e fala, a razão disso tudo que está acontecendo é pecado. Não é porque o Estado não está dando, não é só porque o outro está oprimindo. Se está oprimindo, isso é pecado. E a gente tem que lidar com isso. É que a justificação, a santificação é através de Jesus Cristo. Não é uma coisa simplesmente está acontecendo uma coisa negativa e a gente tem que lidar com as consequências disso, como é a lei humana. Deus vai na Gênesis. O problema disso é pecado. Vocês estão abandonando a minha lei, a minha moral, e isso é uma consequência disso. E aí a gente vê que é uma questão que é muito, e isso é uma coisa que é apelativa para o cristão, que é a ajuda aos necessitados. A gente vê que o cristianismo tem bastante disso. Paulo, quando ele diz, ele fala, quando Jesus apareceu para mim, mandou, eu nasci lá, virei apóstolo, eu não fui consultar nem carne nem sangue, eu peguei, fui pregar e saí. Depois, algum tempo depois que eu vim a Jerusalém e conheci os que já eram apóstolos depois de mim, e a gente conversou, o que eles falaram? Continua o que você está fazendo, mas se lembre dos pobres. E assim eu agi. Então a gente vê a preocupação de Paulo sempre com a questão dos pobres também. Mas isso é uma responsabilidade individual que, por a necessidade da igreja de Cristo ser luz do mundo, os apóstolos trouxeram um pouco disso para dentro da igreja. É uma responsabilidade individual, mas ele falou, nós como corpo vamos exercer essa responsabilidade aqui junto, para a gente demonstrar que a gente é a luz nessa terra. Então trouxe um pouco, mas isso não é uma coisa completamente... Exatamente, entre o próprio, primeiramente aos da fé e depois os que não são. Então ele traz essa ideia muito arraigada, mas aí eu peguei aqui e a gente sabe também que os apóstolos estavam o quê? Ensinando a moralidade do Antigo Testamento, eles não estavam inventando nada. Então eu peguei um texto aqui, a gente vê que na estrutura legal do Antigo Testamento, você tinha roubo, aquilo era levado diante dos juízes para eles julgarem. Você tinha um homicídio, aquilo era julgado. Tinham determinados pecados que eram sim lidados pela autoridade civil, outros não. E a gente vê que o pecado de não ajudar os pobres não era uma coisa que era lidada pelo poder civil. Era uma coisa que Deus disse que ia tomar conta diretamente para ele. Em Deuteronômio 15, versículos de 7 a 11, diz o seguinte: quando entre ti houver algum pobre de teus irmãos, e em alguma das tuas cidades na tua terra que o Senhor teu Deus te dá, não endurecerás o teu coração, nem fecharás a mão a teu irmão pobre. Antes lhe abrirás de todo a mão e lhe emprestarás o que lhe falta, quanto baste para a sua necessidade. Guarda-te, não haja pensamento vil no teu coração, nem digas, está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com teu irmão pobre e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor e haja em ti pecado. Livremente darás, e não seja maligno no teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus e toda a tua obra em tudo em que empreenderes. Pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno. Livremente abrirás a mão para o teu irmão, para o necessitado, para o pobre da terra. Ou seja, esse foi o tipo de pecado que quando Deus estrutura a lei, ele não fala, se vocês não estiverem cumprindo, eu vou chamar a autoridade civil para tomar de vocês para dar para os outros. Se vocês não fizerem isso, quem vai lidar com isso sou eu. E às vezes a gente acha, não, seria melhor porque o Estado é uma autoridade mais próxima, mas a gente vê a importância que Deus dá à necessidade da caridade,
a ajuda entre os irmãos ali, e primeiro entre os irmãos, depois a gente vai ver que na estrutura da lei também, isso é uma distorção que faz do Antigo Testamento. Ah, tá vendo? Eles mandavam ajudar só os judeus. Não, tem lá, mais o próximo, como é o estrangeiro, como é o original da terra, assim também será como o estrangeiro. Tem isso diversas vezes na lei. Então o que Deus está falando? Isso aqui é tão grave que vocês não vão ser julgados, não vai ser a autoridade civil que vai cuidar disso, não. Se vocês não ajudarem o pobre, se vocês forem avarentos, se vocês não fizerem isso, quem vai lidar com isso sou eu. Eu vou pegar aqui diretamente, vocês vão se ver comigo. Porque se eles clamarem a mim, a gente vê também o que acontece também é que muitos dos oprimidos, dos pobres, também são ímpios e não clamam a Deus. Se a gente tivesse uma nação que realmente clamasse a Deus, a gente não estaria nessa situação de julgamento, como o pastor colocou mais cedo. Então, essa questão de ajuda às necessidades, que às vezes eu vejo que é um argumento muito emotivo para o cristão. A gente vê isso na Bíblia, a gente tem que, não, então faz isso mesmo, vamos votar porque vai dar Bolsa Família, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Isso não é o papel do Estado. E por quê? Porque isso é uma violação da propriedade privada. Tem um economista americano, só um segundo, que ele fala o seguinte: muita coisa da tradição cristã começou a ruir quando a gente deixou de entender o não roubarás como não roubarás mesmo e passou a entender não roubarás a não ser por voto majoritário. O que a gente faz é o quê? Como a gente falou, sempre que o Estado age em alguma coisa, é o uso da força. Então eu não quero dar o meu dinheiro. Quando o Estado toma o meu dinheiro para dar a Bolsa Família, o que ele está fazendo? Ele está roubando. E aí o que isso acontece? Isso cria uma série de distorções. Se a gente, por exemplo, tivesse ganhando mais dinheiro, não se sentisse roubado pelo Estado, você ia ter o coração mais mole. Quando Jesus falou que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O que é iniquidade? A palavra ali, iniquidade, no grego é anomia. Iniquidade é o quê? Transgressão da lei de Deus. Por todo mundo começar a transgredir tudo, você vai chegar à situação de que a autoridade civil, ela não pune mais o mal e louva o bem. Ela louva o mal e pune o bem. E isso vai multiplicando a iniquidade, então você fala, não vale mais a pena eu ser justo. E isso vai fazendo com que o amor das pessoas se esfrie. Se de repente o meu dinheiro fosse todo meu, poderia sobrar mais para fazer uma obra de caridade. Mas eu falo, isso daí é vagabundo, rapaz. O governo já está me roubando para dar esse cara, ele ainda está aqui me pedindo. Já tiraram dinheiro demais meu para dar para ele, eu não vou dar mais dinheiro nenhum. Ou seja, isso vai criando consequências porque você desestruturou todo o sistema. O que antes, há muito tempo atrás eu estava ouvindo uma mensagem sobre isso, e o pastor estava falando o seguinte: tinha uma obra social na igreja de um pastor amigo dele que eles faziam, e teve uma vez que ele foi lá visitar. E era sempre, tinha uma fila, e as pessoas iam lá, e eles davam comida, davam ajuda, botavam um médico lá para atender aquelas necessidades, e as pessoas ficavam sempre lá. Aí ele falou que conforme essa coisa do estado do bem social foi evoluindo, ele falou que um dia ele estava lá na fila com um cara, aí estava lá aquela fila, o pessoal esperando para ser atendido, aí veio um homem com aparência assim de mendigo e perguntou, o que é isso aí? Para que é essa fila? Aí ele chegou a falar, não, isso aqui é obra de caridade da igreja que a gente está fazendo. Aí ele falou, o cara virou para ele e falou assim, a caridade não quero não, eu só quero se for meu direito. Ajuda de graça eu não quero. Então o que você faz? Isso você faz com que quebre a disposição da pessoa em andar literalmente como Deus. O outro que ficava agradecido e via na igreja a luz do mundo, ele se sentia grato aos homens e primeiramente depois a Deus, ele já não é mais grato. Se você está fazendo, você não está fazendo mais do que a sua obrigação. Se você está fazendo como se fosse caridade, eu não quero. Então isso vai criando uma distorção na fibra social que vai causando muito mais consequências do que uma visão superficial pode perceber. Tinha uma outra coisa aqui, mas eu acho que já passou demais. O Lucas que... Isso, de certa forma, é você tentar quebrar o soberania de Deus. A gente pode falar que Deus fez tanto livre quanto pobre. A gente, às vezes, fala que nós estamos e muitas vezes não. É sempre Deus tentando tratar o nosso coração.
valores e dados dele com a gente, e na verdade, isso é uma tentativa de você desvirtuar o propósito de Deus para cada uma das situações e você não olhar o mundo com a visão bíblica, mas você olhar para a Bíblia com o óculos do marxismo. Então você inverte tudo, todo o princípio bíblico, todo o objetivo de uma determinada situação e está superando Deus. Exato. E dentro disso também tem uma outra questão que você comentou que é muito interessante, que é o seguinte: essa visão é muito materialista, de que a felicidade do homem ou não está naquilo que ele possui. Deus faz o rico e faz o pobre justamente para a gente entender que não é nas nossas posses que está a nossa felicidade, mas a nossa felicidade está em Deus. Eu perdi, às vezes, de quanto eu, na minha tolice da juventude, achava que eu ia conquistar a minha felicidade através de dinheiro, e quantas vezes eu percebi, eu vi um homem rico do meu lado com uma vida extremamente infeliz. Eu conheci, a minha conversão foi um pouco disso. Eu naquela ânsia, eu preciso estudar, eu vou ganhar dinheiro, que eu vou passar no concurso XY, eu vou fazer, eu vou acontecer, nunca mais ninguém vai pisar em cima de mim, vai me tratar como Zé Ninguém, eu vou ser autoridade, eu vou ter dinheiro, eu vou valer o que eu tenho, eu vou valer o meu cargo. E um dia a gente estava lá no churrasco e a minha família tem algumas pessoas com uma condição melhor e outras com uma condição extremamente pobre. E eu conhecia a vida delas todas, então não era uma questão só superficial. Eu sabia o que rolava no íntimo da vida daquelas famílias. E teve um dia que eu parei, eu fiquei olhando assim. Foi um dia antes que eu tinha conversado com meu irmão, ele me evangelizou, eu fui naquela ainda de... Meu irmão é pentecostal, naquela coisa de aceitar Jesus e aquela coisa, eu fiquei pensando, cara, essa família aqui tem tudo que eu desejava ter. Meu tio tem dinheiro, viajou para os Estados Unidos, Europa, fez tudo que eu sonho fazer. Eu sei que ele é miserável por dentro. Eu sei que ele é completamente triste, tem uma vida destruída. Eu sei que esse homem não tem um pingo de felicidade. Ele sofre tormentos psicológicos de dia e de noite. E do outro lado, meu irmão, morando numa favela, num bar. O chão da sala dele era de barro. Hoje, graças a Deus, ele conseguiu botar o chão. Primeira vez que eu fui na casa do meu irmão, eu chorei. Eu voltei para casa, eu chorei, abracei meu pai chorando. Falei, pai, eu preciso ter uma condição financeira melhor para tirar meu irmão dali. Aquilo ali não existe. Eu chorei quando eu fui na casa do meu irmão pela primeira vez. Não fiz isso na frente dele para não deixar ele triste, mas eu chorei. E eu olhava para ele, era um homem extremamente feliz. Eu via a família dele com harmonia, ele se dava super bem com a esposa, eles se amavam, se respeitavam, ele direcionava, ela seguia, sem muito conhecimento teórico, como o pastor deu aqui, mas eu via no semblante dele, o olho dele brilhava, a harmonia que tinha nas relações dele, e aquilo ali me acendeu para a situação de que a felicidade está em Cristo, a felicidade não está nas posses. E isso a gente perde quando a gente foca tudo no que o mais importante é todo mundo ter igual. Isso é uma coisa que vem da inveja. A gente tem que se acostumar a saber que pessoas vão ter coisas mais do que a gente, não só material, como Paulo fala. Os dons são diversos. Se todo mundo for mão, o corpo não vai funcionar, a gente só vai ter mão, a gente precisa da mão direita, da mão esquerda, a gente precisa de tudo. E a gente tem que aprender a valorizar os que têm dons que não são muito visados, até justamente para não criar essa inveja. A gente tem que reconhecer. Eu gosto de estudar, eu gosto de fazer, mas de tentar buscar ter esse conhecimento mais intelectual, e eu sei da importância de pessoas que não têm isso, mas eu tenho que lidar com o fato de que eu sempre vou me deparar com pessoas que sabem muito mais do que eu. Não posso ficar com inveja, não posso, ai meu Deus, eu queria tanto, eu não sei, ele sabe mais do que eu, parabéns. Foi o dom que Deus deu para ele. A gente tem que aprender a viver satisfeito com os dons e com a situação que Deus dá para a gente. Não entrar nessa cultura de cobiça, de sempre nunca estar satisfeito com o que a gente tem, sempre querendo cobiçar o dom do irmão, as posses do irmão, às vezes até a esposa do irmão. Isso é muito, muito, muito sério. Você ia falar alguma coisa? Cada nova Constituição precisa ter a integridade humana. E com essa teoria humanista, a gente vê as coisas caminhando sempre nesse sentido de valorização do homem, mas do homem de forma individual e, de certa forma, coletiva. E isso traz essas
vivem dessa renda, que acabam ficando ociosos. Paulo dá diversos critérios para isso. Ele fala: a gente tem que ajudar os pobres, tem que ajudar as viúvas que não têm condição de trabalhar. Mas são viúvas mesmo. O pobre que não trabalha, porque como a igreja em Jerusalém estava sendo perseguida. O mesmo Paulo que fala que juntou para dar aos pobres, ele falou: aquele que não quer trabalhar também não coma. E é justamente isso, eu até esqueci de falar, foi bom você ter lembrado, que é a questão de que uma das coisas que também não é interessante que o Estado se meta nesse tipo de coisa, porque o Estado ele cria uma coisa geral. A Dilma está lá em Brasília. Ela está concedendo benefício para as pessoas que estão no município lá. Ele não está sabendo se aquele cara que está ganhando aquele benefício ele está precisando porque ele é um bêbado e não quer trabalhar, ou se porque é uma pessoa que está realmente com necessidade. Quando a ajuda ao necessitado está na mão do indivíduo, ela está na mão da comunidade, um mendigo que mora lá na sua rua, você sabe se ele é cachaceiro, se ele só quer saber de ficar lá no boteco da esquina enchendo a cara, ou se ele é um cara que passou alguma dificuldade, teve um problema de saúde, teve um problema alguma situação na carreira que fez que ele ficasse desempregado e ele está precisando de uma ajuda momentânea para ele se reerguer e voltar a conquistar o trabalho dele. O Estado ele não tem como ficar ali caso a caso fazendo essa peneira que Paulo diz que a gente tem que ter para saber se aquela pessoa realmente merece ajuda ou não. Por isso que isso tem que estar na mão da comunidade, do indivíduo. E a gente tem tirado essa filosofia também, da distribuição dessa riqueza. Exatamente. Pastor, aí por nós, vamos encerrar os trabalhos. Eu acho que foi bastante proveitoso, né? Para nós entendermos algumas coisas, desfazermos alguns pensamentos que aparentemente possam representar uma certa justiça, mas que na realidade no seu mundo são totalmente distorcidos, eles distorcem a realidade. Uma coisa que eu falei, volto a dizer, nenhum desses governantes que estão aí está difícil de votar, né? Então a gente tem que procurar os meios, votar nos menos ruins. Mas jamais a gente pode votar uma pessoa que contraria os princípios da palavra de Deus. Então eu jamais vou votar uma mulher para assumir a liderança da nação. E a gente sabe que todos esses aí, até que se dizem crentes, na verdade não são nada. Mas existem aqueles que que se opõem à religião. Declarar. Esse, a gente, de forma alguma, pode permitir ou ser um auxiliador para que eles subam. Se eles subirem, vai ser pelo Espírito de Deus, pelo voto de outro, não pelo Deus. Porque a nossa consciência está tranquila diante do Senhor. É isso aí, que Deus nos abençoe e que nos dê um entendimento correto. Vamos orar pelo nosso país, como diz lá Paulo e Timóteo.